Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria poder receber você na casa da mãe, Nossa Senhora da Piedade. Vamos juntos com ela nos encontrar com Jesus Cristo. Vamos nesta hora, Lectio Divina, dizer o nosso sim a Deus. Se presentifique. Silencie as palavras externas e internas, para que no interior da sua alma possa ecoar a voz de Cristo, que esta palavra seja o ponto de partida. Ela não é uma palavra humana, é uma palavra divina, que vai produzindo fruto. Lembra o apóstolo: em todos aqueles que creem. Nós cremos, Senhor, e confessamos. Cremos que estás aqui, que nos vês e que nos ouves. Dá-nos a graça, Senhor, de cumprirmos com toda a devoção e com toda a entrega este período tão breve, tão singelo de oração. Nós confessamos Tua presença e queremos nos presentificar, abrir a nossa inteligência para que possamos compreender os mistérios das Sagradas Escrituras. Nós aqui nos encontramos reunidos e permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos à primeira leitura, prevista para o dia de hoje, o grande banquete da liturgia, Atos dos Apóstolos. Você já deve ter observado que, de modo geral, a primeira leitura no dia do domingo é dedicada ao Antigo Testamento. Geralmente nós estamos meditando uma palavra dos profetas que vai encontrar o seu esclarecimento à luz do Evangelho. É sempre assim no domingo. A primeira leitura introduz o tema, o Senhor que diz, e nós dizemos: é palavra do Senhor, bendito seja o Senhor, graças a Deus. No Salmo é a experiência da esposa que responde ao esposo. O Salmo é uma Lectio Divina deliciosa dentro da missa. Nós vamos respondendo ao Senhor que nos diz, Ele pronuncia a sua palavra e nós respondemos. Num encontro profundo, de coração a coração, de amor a amor, de verdade a verdade. E o Evangelho irá aprofundar num sentido pleno, compreendendo que todo o Antigo Testamento deságua no Novo, vai aprofundar a partir da ótica de Jesus Cristo e de seu anúncio do reino, do Evangelho da graça. Pois bem, estando no período da Páscoa, a primeira leitura quer dizer da primeira hora da igreja. A primeira hora da igreja, o modelo ideal de igreja, o princípio, lá onde nós aprendemos a ser seguidores do caminho, Atos dos Apóstolos. Por isso que, no tempo da Páscoa, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, porque nós estamos diante da primeira hora da fé cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, em alta voz, se dirige à multidão. Lembremos, Cristo diz: Pedro, quando tu te converteres, depois da sua queda, depois que você aprender que a condição fundamental para o discípulo é desconfiar de si e da própria fidelidade, quando tu te converteres, Pedro, confirma aos teus irmãos. É isto que esta primeira leitura está ajudando a entender. Pedro tombou, tropeçou sobre si, negou a Cristo. Depois se encontrou com Cristo no lago Tiberíades, que diz: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora, como pastor da igreja primitiva, aquele Pedro, o Papa, deve presidir toda a ecúmena, a oikumene, a casa da fé na caridade. Pedro de pé, como um pastor, pronuncia uma palavra.
Ao lado dele estão os 11. Os 11, em alta voz, ele fala à multidão, de pé agora, não confiando na própria força. Maldito o homem que confia no homem. Rezemos isto, porque há momentos que nós estamos cansados, prostrados, postos em apuro, mas lembra Paulo, carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 3, mesmo postos em apuros, nós não devemos desesperançar. Nós somos de fato de todos os lados, perseguidos, mas não abatidos, não abatidos. Então, Pedro pode estar de pé, porque está agora na condição de ressuscitado junto com Cristo, entende? O Cristo nos coloca de pé. Ressurreição no grego, anastaseo, colocar de pé, levantar-se. Pedro pode de pé, ele vai pronunciar agora o querigma do ressuscitado. Junto com os 11 apóstolos, dirige-se à multidão. Homens de Israel. Essa não é uma expressão despropositada. Homens, a humanidade, a porção do povo que Deus escolheu para infundir ali suas promessas, descendentes de Abraão, no esteio dos profetas, povo de Deus, kahal no hebraico, o povo constituído no Sinai, agora deve entender que aquilo que Pedro vai anunciar como evangelho é a realização daquilo que nos ritos antigos, no templo, no sábado, era apenas uma sombra. É isto. Pedro está ajudando a comunidade a que se dirige a fazer esta passagem. O antigo, os ritos, o sábado, o templo, era a sombra dos bens futuros. Agora tudo se realizou em Jesus Cristo. Trata-se de uma nova economia. Agora, a kahal, o povo, a assembleia, torna-se eclésia, igreja. É isto, esta é a passagem. Antes um povo, confiando nas promessas, atravessando desertos, sendo conduzido pelos profetas, agora o novo povo de Deus, escutando a pregação dos apóstolos, agora se constitui a igreja. O objetivo aqui é esclarecer Pedro de pé, participando da vida do ressuscitado, como Cristo Jesus, ele é a realização da promessa antiga feita aos profetas. Este é o esforço dos Atos dos Apóstolos. Fazer a comunicação, o cardos, a dobradiça, a ligação do Antigo com o Novo Testamento. Cristo não é o usurpador. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. Cristo não é um profanador dos preceitos antigos. Não. Ao demonstrar pouco respeito para os preceitos rituais, na verdade está consagrando o templo, o sábado. Vamos lá? Lexio Divina, meditação da Palavra de Deus, vamos a Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Entendendo que o Cristo vai falando nesse sentido unitário por toda a Escritura. Quando nós estamos fazendo uma Lexio Divina, a gente tem que deixar que o Espírito Santo nos conduza como uma dança. Ele é o esposo. O Espírito é quem recorda e quem interpreta. É o Espírito quem vai conduzindo, quem atualiza a palavra. É isso. A Lexio Divina é uma dança. Nós vamos dóceis à palavra, nos deixando conduzir. O Espírito, Ele vos recordará tudo aquilo que vos disse. Ele vos recordará, vos ensinará. Tenho ainda muitas coisas para poder dizer-vos, mas vós ainda não sois capazes de compreender. Deixa que o Espírito, minha irmã, meu irmão,
Diga no fundo do seu coração neste momento. Ecoe esta palavra, que você possa se transformar num rio de água viva. Um rio de água viva. Tomamos da água que é Cristo, esta palavra que é sede. Minha alma suspira, minha alma tem sede de Ti, Senhor, como terra sedenta e sem água. Deixa que o Espírito vá saciando sua sede. Quem crê não tem mais sede. Quem vem a Cristo não tem mais fome. Em Romanos 3:21, assim diz Paulo: agora, independente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora, independente da lei, a força não vem da lei, é poder de Deus, é graça de Deus, é pela graça que sois salvos, é a fé que justifica. Agora, independente da lei, não é uma força que vem da lei, manifestou Deus a sua dikaiosine, a sua justiça. Voltemos lá a Atos dos Apóstolos. Pedro então de pé, pedindo a escuta. Cristo. Voltemos a Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pedro de pé, pedindo para escutar, entendendo e ajudando a entender que a ressurreição de Jesus Cristo está em comunicação com aquilo que foi a promessa antiga aos profetas. Com aquilo que foi a promessa antiga aos profetas. De fato, a justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé se manifestou para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem. Deus ressuscitou a Jesus e nos constituiu como testemunhas, vai lembrar os Atos dos Apóstolos. Deus ressuscitou a Jesus e nós somos constituídos testemunhas. Se vamos lá, Atos 10, versículo 41, vamos entender. No versículo 40, Deus, porém, ressuscitou Jesus no terceiro dia e concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas a nós, testemunhas dignas de antemão por Deus. A nós, estamos em Atos 10, versículo 41, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Olha só, os apóstolos, apostelos enviados a partir de, são constituídos testemunhas porque eles conviveram intimamente com o Cristo. Comeram com Ele, beberam com Ele, enquanto esteve ressuscitado. Este é o lugar do discípulo, de ser testemunha. Os apóstolos antes de tudo. Por isso nossa fé é apostólica. Nós não tivemos a graça do apóstolo Paulo de nos encontrarmos com Jesus Cristo como abortivos. Sim, nós fizemos uma experiência dele, mas uma experiência sacramental. Os apóstolos puderam ali tocar antes que ele subisse aos céus, e Paulo, a caminho do Damasco, faz uma experiência com o ressuscitado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, eles são as testemunhas avalizadas. E aqui vamos entender o evangelho proposto para a liturgia de hoje. Esta passagem tão conhecida de nós, Lucas 24, os discípulos de Emaús. Pedro está em Jerusalém, dirigindo-se aos homens de Israel, ajudando a fazer a passagem, e agora nós vemos um movimento contrário no evangelho, não é? Os discípulos de Emaús, porque não estão ainda entendendo, estão regredindo. Este é o risco. Voltar atrás, as próprias compreensões, aquilo que é mais fácil, acomodar-se, dar passos atrás, retroceder. Não é que Cristo está desprezando a tradição. A tradição
A lei e os profetas têm uma comunicação profunda com o passado. Mas é preciso que se manifeste que o valor da tradição, da lei e dos profetas está na atualidade que é trazida na medida em que nós abrimos o nosso ouvido para que o Cristo fale. Sem a voz de Cristo, sem o Espírito de Cristo, a lei pode até matar. A lei mata. O Espírito é que dá vida. Lembra o mesmo apóstolo Paulo. Portanto, indo de Jerusalém para Emaús, retrocedendo no itinerário discipular, Cristo vem no meio, atravessa sonhos, expectativas, surpreende, transborda a medida no meio, com uma presença que é oculta. Este é um relato didático, teológico, para que cada um de nós se perceba neste lugar, sinta neste momento, sobretudo se você está com os passos vacilantes, está decepcionado, sinta o Cristo, que nesta presença oculta se aproxima e pergunta: o que foi? O que foi? O que queres? Como lês? O que se passa? O que te falta? O que foi? E aí se põe a ser peregrino conosco, fiel amigo. E os discípulos de Emaús, então, fazem aquilo que nós fazemos com muita propriedade. Expõem a este coração suas queixas. Nós esperávamos que ele fosse um profeta. Ele, de fato, em sendo um profeta, poderoso em obras, não realizou plenamente aquilo que deve ser o Messias, aquele que diante de Deus, ungido de Deus, prometeu, segundo as Escrituras, a libertação de Israel e de todo o povo. Nós pensávamos, fomos decepcionados em nossas expectativas. Que lugar humano, angustiante. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, no versículo 21. Mas faz 3 dias que estas coisas já aconteceram. E Cristo, então, os repreende. Versículo 25. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Falta a inteligência. A etimologia desta palavra no português é linda. No latim, no português, intus legere, ler dentro, no sentido íntimo, profundo, recolher a significação. Lentidão tinham os discípulos para crer em tudo que os profetas falaram. Se nós vamos lá ao livro do Deuteronômio 18, capítulo 15, Moisés tem uma revelação da parte de Deus. O Senhor teu Deus suscitará para ti, no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como ele. A ele darás ouvido. Um profeta, aquele que está diante de Deus, um nabi, que pode clamar, falar. Há esta promessa lá no livro do Pentateuco, o primeiro conjunto de livros da Escritura. Portanto, é uma promessa primordial, primitiva. Haveria de surgir um profeta, aquele que poderia estar diante de Deus, a quem se daria ouvido. Se nós vamos à própria leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos no versículo 25, Pedro tentando convencer a multidão. Davi viu o dia do Senhor. Davi viu. Davi é apresentado por Pedro como alguém que tem uma alma profética. Ele, enquanto rei, mediador para o povo, viu. Se nós vamos lá, vamos a João. João capítulo 8. João 8. Na controvérsia
na controvérsia com os fariseus, com os mestres da lei. João 8. Abraão viu o meu dia e exultou. Abraão viu o meu dia e exultou. O que isso significa? É entender que já lá em Abraão, já lá no início do movimento da fé, Abraão foi capaz de ver o Cristo. A fé é uma antecipação das coisas que se esperam, uma prova das realidades que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. Abraão, pela fé, foi capaz de alcançar aquele dia. Abraão viu o meu dia, João 8, 56, e exultou. Viu e exultou. Entende aqui este movimento das Sagradas Escrituras? Perceber aquilo que a Dei Verbum vai nos trazer no seu número 19. Discípulos são instruídos pelo Espírito Santo, iluminados pelos acontecimentos gloriosos. São iluminados, são instruídos pelo Espírito, iluminados pelo Espírito da verdade, pelos acontecimentos gloriosos. Isto é, o Cristo continua como ressuscitado a nos abrir a inteligência sobre as Sagradas Escrituras. E assim nós vamos ver aquilo que a mesma Dei Verbum diz no capítulo 15. O Novo Testamento está todo latente no Antigo, oculto. Está ali não plenamente revelado, mas está ali. O Espírito falou pelos profetas. Tudo é palavra de Cristo. Se o Novo Testamento está latente no Antigo, o Antigo Testamento está todo patente no Novo. Quer dizer, nós olhando para o Novo vemos a plena significação. Os fatos do Novo Testamento vão iluminando, explicando a significação profunda em Cristo. Significação profunda em Cristo. É isto que o Cristo, presença oculta do ressuscitado, o ressuscitado vai tentando dizer àqueles discípulos no caminho de Emaús, e também vai acontecendo conosco. E aqui um lugar muito importante para nós, em nossa liturgia, em nossa vida de fé, em cada oração. Meditemos sobre isso. Nós estamos no tempo desta presença à ausência. Esta presença à ausência. Ele está conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Caminha conosco, é nosso íntimo amigo, faz arder o nosso coração. Mas ao mesmo tempo há uma ausência, porque não vemos assim com a clareza empírica o Cristo que, por exemplo, fala conosco neste momento. E onde é, por excelência, o lugar revelador de Jesus? Onde é que Ele nos revela as Escrituras? É no momento em que parte o pão para nós, é a Eucaristia. Este é o objetivo do Evangelho deste domingo, a Eucaristia, lugar do encontro, da partilha do pão, da comunhão fraterna, lugar em que nós nos constituímos como um só corpo e um só espírito. É o lugar por excelência onde o Cristo caminha conosco, fala conosco e dirige sua palavra, que é a palavra de salvação, que é a palavra de cura, que é a palavra que é sacramento, unida ao sinal. A Eucaristia é este lugar onde nós vamos a cada domingo para deixar que o Cristo, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, ilumine os olhos do nosso coração. Ilumine os olhos do nosso coração. Abra a nossa inteligência. Vamos contemplar. Vamos deixar o nosso coração arder. Vamos agora ser tomados por esta consciência bendita. Abraão, Moisés, Davi foram contemplados com as promessas, mas a nós é dado experimentar a realização da promessa,
que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, não vamos retroceder a Emaús. Caminhamos em direção a Jerusalém. E em Jerusalém recebamos o Espírito que faz de nós testemunhas desta palavra que nos encantou, que fez arder o nosso coração e em nosso lábio, em nossa vida, também conquistará outros para a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa gratidão, minha irmã, meu irmão, por mais este momento junto de Lexio Divina, de encontro com o Senhor. Te esperamos aqui na semana que vem para mais este momento, para mais este instante de presença de Cristo, de restauração. Obrigado pela sua presença. Vá e que as bênçãos da Mãe Padroeira cele em seu coração tudo aquilo que o Espírito lhe inspirar agora nessa contemplação. Até breve.